seja Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixas cair em tentação, mas nos livra de todo o mal, pois teu reino é o poder e a glória para todo sempre. Amém, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua santa e gloriosa presença, Pai, chegamos agora, Senhor, nessa madrugada, Espírito Santo, para levar, Senhor, nossas orações a Ti, ó Pai querido, nosso agradecimento, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nos ajudar mais uma vez nessa madrugada, Senhor, levando a Tua palavra, oração, meu Pai, dando uma palavra, Senhor, de força, de conforto, Espírito Santo, Senhor, dando uma palavra de avivamento, Espírito Santo, Senhor Deus, para que seja alcançado aqueles necessitados, Pai. Tu conheces, Espírito Santo de Deus, quantos que chegam nessa live oprimidos, Senhor, muitos enfermos, Espírito Santo, mas a obra tem sido feita, Pai, nessas madrugadas, Espírito Santo. Continua, meu Senhor querido, Pai amado, nos dando a sabedoria e o conhecimento, levando, Senhor Deus, com amor, Senhor Deus, a palavra, Senhor, as orações, Espírito Santo, porque assim o Senhor determina em nosso coração, ó Pai, que nós possamos ser canal, Senhor Deus amado, queremos ser vasos valiosos, Pai, na Tua presença, Senhor Jesus. Nos coloca um azeite precioso, meu Senhor, para que possamos dividir o nosso azeite e essa unção que Tu tem nos dado a cada momento da nossa vida. Assim eu entro nessa live, Pai, com a Sua permissão, ó Pai querido, que venha alcançar, Senhor Deus, os corações que estão precisando, Pai. Essas vidas que precisam de um socorro, meu Senhor, que isso se faça presente nesse momento, em nome de Jesus, amém e amém. Pai Senhor, minhas irmãs, Pai Senhor, meus irmãos, Deus abençoe poderosamente, Pai Senhor, irmã Marcela, irmão Danilo, irmã Mauri, Pai Senhor, irmã Daiane, Deus abençoe, Pai Senhor, irmã Luciana, sejam todos bem-vindos, mais uma madrugada com Cristo Jesus, né? Esse Deus, Pai Senhor, irmã Patrícia, obrigada pelo presente gostoso, um presente gostoso, amamos, tá? Um beijo no coração, um beijo no Levi. Pai Senhor, minha irmã Nena, Pai Senhor, Ana Alzira, Pai Senhor, Suzane, Pai Senhor, Maria Silva, Pai irmã Luciana, já falei porque eu vi lá em cima, que Deus abençoe, sejam todos bem-vindos nesse momento, em nome de Jesus, o momento que estamos aqui para guerrear, que madrugada é madrugada em guerra, né? Irmãos, contra as forças do adversário, o maligno, ele não para. Muitas das vezes nós paramos, né? Mas o inimigo, ele não para de nos afrontar, de enviar os seus demônios para nos perturbar. Nós temos que estar seguros na mão do Senhor, sempre fazendo, orando, buscando em todo o tempo, irmãos. Não é só essas madrugadas, não. Em todo o tempo nós temos que estar buscando ao Senhor, né? Pedindo reforço do alto céu para a nossa vida, para a nossa família. E sabemos que quando nós estamos fazendo a coisa certa, fazendo a obra de Deus, nós somos alvo do inimigo. E nós estamos aqui para nós fecharmos essas brechas e pedir ao Senhor que nos coloque em segurança. Pedir ao Senhor que nos manda reforço, né, que os seus anjos de guerra, em nome de Jesus. Amém? E eu quero convidar vocês que abrem a palavra no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler no versículo 1 até o versículo 11, em nome do Senhor Jesus, tá bem? Até o versículo 11, do versículo 1 ao versículo 11 do capítulo 5 de Marcos, do Evangelho de Marcos. Essa é a irmã Maximiana, Deus abençoe minha irmã poderosamente. Palavra conhecida, mas foi a palavra que Deus colocou no meu coração, e nós sabemos que nós temos vivido muito esse tipo de demônios. Os demônios estão tomando mesmo conta de criança, de vida de ser humano, estão assim, irmão, de uma tal maneira que está sendo uma coisa assim, absurda, porque são assim, fala brecha, né? São direitos que dão, Pai Senhor, irmã Marli, são direitos que a pessoa deixa, dá legalidade, né, para o inimigo entrar.
Nós damos legalidade para o inimigo entrar na nossa vida e fazer o que ele quer quando nós deixamos de buscar Deus, deixamos de orar e deixamos muito fácil, né, palavras, ódio, situações entrar no nosso coração e aquilo a gente não consegue se libertar. Então é uma porta aberta para que o inimigo venha e faça uma grande bagunça em nossa vida. Isso acaba atingindo os nossos familiares, os nossos amigos, nossos irmãos de Cristo e acaba nos afastando até de Cristo. Né, meu irmão, em nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor, vamos ler. Pai, Senhor, irmã Sueli, Deus abençoe minha irmã. Diz a palavra de Deus assim, irmãos. E chegando a outro margem do mar, a província de Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Quando tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes presos com grilhões de cadeia, as cadeias foram por ele feitas em pedaço, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus, logo correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem. Porque Jesus dizia, tá, irmão? Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntando: Qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogando-lhe muito, os que não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entramos nele. E Jesus logo permitiu, e saindo deles espírito imundo, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um desempenhadeiro no mar, e era quase 2.000, afogou-se no mar. Amém? Até aqui, em nome de Jesus. Irmão, o que a gente tira dessa mensagem? Que eu posso assim avaliar dessa mensagem, o valor que Deus tem, que o Senhor dá por uma vida, por uma alma. E Jesus, ele tinha passado, né, uns dias assim, ensinando, né, que o Senhor, ele deu várias parábolas, né, ensinando os seus discípulos, ensinando todos aqueles, porque onde Jesus estava sempre tinha uma multidão. E ali Jesus, ele terminou de dar, né, os seus estudos, ensinando o povo, e ele foi atravessar, né, vamos lá para o outro lado do mar, porque ali tinha um homem que estava possesso de demônios. Então lá em Gadara, vamos para Gadara, porque lá tem uma vida, irmão, é por causa de um homem que estava endemoniado. E chegou o conhecimento de Jesus a situação desse homem. Então Jesus foi para o outro lado do mar, para ir ao encontro dessa vida. Que Satanás estava, Pai, Senhor, Primodete, Deus abençoe. Que esse homem estava assim, irmão, sendo mesmo cavalo de Satanás. Esse homem estava ali sendo, né, rejeitado pela família, pela sociedade. Este homem estava vivendo, né, em sepulcro, lugares sujos, lugares que eram, né, escuro, e que ninguém queria morar, porque sepulcro, você vê que era tipo um cemitério, né, onde tinha covas abertas, aquele homem andava nu. Então aquele homem estava lançado mesmo na mão de Satanás. E Deus, ele tem um grande amor por alma. Irmãos, uma alma para Deus tem muito valor. Então Deus, né, toca em Jesus, para Jesus passar para o outro lado, e tem Gadara, para trazer a salvação para uma vida. Só que nessa travessia,
teve um quê? Se levantou uma grande tempestade. Quando os discípulos estavam ali dentro daquele barco, Jesus, cansado por ter dado o seu estudo, ensinado aquela multidão, ensinado os seus discípulos, né? Então, você passa o dia você falando, se você não cansa. Passa o dia você sentado ali dando aulas, que você não vai se cansar. Então, Jesus se cansou e estava ali dentro do barco e foi dormir. Enquanto estava, porque Jesus tinha certeza que ele ia chegar do outro lado. Então, tranquilamente, ele deitou e dormiu. Mas só que eu acho que o inimigo sabia que Jesus estava indo encontro a uma alma. E logo ele levantou ali uma grande tempestade para impedir a chegada de Jesus naquele lugar. Mas Jesus simplesmente levantou e deu ordem para aquele mar, né, para ele se aquietar, né? E o mar, e aquele vento e o mar, eles se aquietaram. O mar calou e o vento se aquietou. E Jesus ali deu aquela ordem, mas do outro lado ele vai chegar. E quando ele chegou, né, assim que ele desceu do barco, quando ele chegou ali naquela província, logo vem contra o quê? Aquele endemoniado. Irmãos, o demônio, ele sabe de tudo que está acontecendo ao seu redor. Ele sabe. Ele sabia que Jesus estava chegando, ele sabia que Jesus, porque os demônios já estavam avisando, né? Porque ele tinha legião. Ele tinha mais de 6.000 demônios naquele corpo, você imagina, porque só nos porcos ali foram 2.000. E os porcos não aguentaram, foram 2.000 porcos lançados, né, no precipício. Você imagina, então, um entrando em cada porcos não tinha tanta força assim para, né, para matar, eles se jogarem. Mas era tantos que eles não aguentaram a força dos demônios, se lançaram do precipício. Você vê a força de demônios dentro daqueles porcos. E logo ele veio, né, ao encontro de Jesus e diz que ele se prostrou diante de Jesus e dizendo: que queres, né? Que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Como vem me importunar, vem me perturbar, né? Olha só, que demônio veio. Tu veio fazer o que aqui? Tu veio me perturbar, né? E não sabe o que Jesus foi lá fazer? Foi salvar um homem da mão dos demônios. Foi resgatar uma alma da mão dos demônios que estava ali, né, maltratando aquela vida, maltratando aquele corpo, usando aquele... Pai Senhor, prima amável, Pai Senhor, Luciene. E aqueles demônios estavam usando aquele corpo, né, aquele ser humano, para viver em cadeias, que ali quando prendia, ele quebrava, ele fazia, né? Ele destruía, e grilhões ele fazia o quê? 1.000, né? Ele fazia, irmãos, em migalhas, porque você vê a força que tinha. Marcelo, Deus te abençoe. A força que um homem tinha. Não tinha cadeia que prendesse aquele homem, não tinha corrente que prendesse aquele homem, tinha grilhões que prendesse aquele homem, que tudo ele destruía, para você ver a força. E homem nenhum, ninguém conseguia amansar aquele homem. Porque eram muitos que estavam com ele. Era uma força, irmãos, que nem um batalhão não conseguia segurar aquele homem, muito menos amansar. Mas quando Jesus chegou e desceu do barco, aquele homem veio, né, como diz, aqueles demônios, aquele veio, se prostrou diante de Jesus e perguntou o que veio fazer aqui, né? Veio, como diz, você veio aqui fazer o que? Eu não tenho nada contigo, veio fazer o que? Me perturbar, né? Então, aonde Jesus chega, os demônios têm que se prostrar. Os demônios têm que saber que tem uma autoridade chegando, irmãos. E você convida essa autoridade para entrar no teu lar hoje. Aonde tem esses demônios perturbando a tua filha, perturbando o teu filho, perturbando o teu marido, ou perturbando a tua esposa. Tem um demônio aí fazendo essas artimanhas todas, trazendo uma grande contenda para dentro do teu lar, ou trazendo uma grande contenda no teu ambiente de trabalho. Né? E você não está entendendo porque se levantou esse vento, que levantou essa tempestade.
mas é ele chegando para destruir o teu ambiente, onde você tem que ficar com tranquilidade. E o Senhor fala, levanta, porque se Deus está contigo, o demônio tem que se bater em retirada. Ele tem que se levantar e sair no nome de Jesus Cristo. Porque Jesus, ele tem um apreço muito grande pela tua vida. E o Senhor, ele tem um amor muito grande pela tua família. E o Senhor está falando, vou trazer essa libertação. O Senhor está trazendo libertação para essa madrugada. Então o Senhor está falando, eu quero libertar os teus que está aí, ó, esse espírito de destruição, esse espírito de contenda que você não sabe, incontrolável, né? Que é uma coisa incontrolável, você não está conseguindo controlar, porque, irmãos, não são legião que estão atuando. E você pensa que são muitos atuando e vai em todas as áreas. E acaba levando a pessoa, você pensa que a pessoa está louca. E leva a loucura, mas não, são eles perturbando. Você vê a perturbação que tinha na vida desse homem. Ele vivia em sepulcro. Ele vivia de noite, de dia, ele não tinha paz. Os demônios não deixavam ele em paz, porque ele gritava, né, o dia, ele gritava à noite, ele vivia pelos montes, ele vivia andando o tempo todo, gritando o tempo todo. E quando, fora isso, ele ainda pegava uma pedra e se feria com as pedras, ele se feria, se machucava. Olha como o demônio é. Como nós falamos assim, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo, quando habita no nosso corpo, ele não vai machucar. O Espírito Santo de Deus não vai nos ferir, ele vai trazer paz, ele vai trazer alegria. Por mais que está sendo assim difícil, irmão, você está numa batalha, mas você está com uma batalha em paz. Você está numa batalha sabendo que você vai ser vitorioso nessa batalha. Você está numa guerra, irmãos, que você está vendo que você está, né, em volta de você, está se levantando, cada uma pior. Quando você acha que você derrubou um exército, vem o dobro de exército para te afrontar. Mas o Senhor, ele sempre te dá, né, a capacidade de dizer, eu vou vencer. Ele vai te dando estratégia para você vencer essa batalha. Por quê? O Espírito Santo de Deus está dentro de você, fazendo morada em você. Então é tudo totalmente diferente. Enquanto os demônios, quando entra no ser humano, ele maltrata, ele tanto, né, faz a pessoa se afastar primeiramente do seu ambiente, da sua casa. Faz se afastar do meio dos seus familiares, aonde você precisa de socorro, onde você precisa da presença do seu pai ou da sua mãe, onde você precisa da presença de um marido, de uma esposa, você precisa daquela família, minha presença familiar. O que o inimigo faz? Ele te afasta. Aí da sociedade te leva para mais longe ainda, porque ele não ficava, irmãos, você imagina, uma pessoa endemoniada morando dentro do cemitério, né, dormindo ali naquelas covas, junto com aquela, né, com aqueles corpos ali em decomposição, aqueles corpos podres, e eles não sentem, né, nem o cheiro, nem aquelas coisas imundas que ali tá. Então, como diz, espíritos imundos, por isso que é falar de espíritos imundos, ele leva você para lugares imundos, lugares sujo, e é assim que ele trata. Então, por isso que nós temos que tratar esse corpo aqui, nós temos que tratar essa mente aqui, nós temos que tratar o nosso coração para não deixar se contaminar, para não dar legalidade para o inimigo entrar e fazer essa bagunça toda dentro do nosso coração, nem na nossa mente, Pai, Senhor, irmã Sussu. Né? E aqui, quando Jesus chega, e ele logo pergunta, né? Olha só, no versículo 6 diz assim, quando viu Jesus, logo correu e o adorou. Olha só, não foi adorar, mas ele foi adorar porque questionando e clamando e com grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Né? O que eu tenho contigo? O que você veio fazer aqui? Eu não tenho nada contigo, olha só. Né? Eu não tenho nada contigo, o que você veio fazer aqui?
porque ele estava dominando tudo, irmãos. Todo mundo tinha medo dele, né? Então aquele demônio estava dando ali todo acesso, ele estava, né, botando todo mundo para correr. Ele estava achando o grandão, o todo-poderoso naquele lugar. E Jesus, ele veio para fazer uma grande diferença. E quando Jesus ele chega, o ambiente é outro, irmãos. Aonde Jesus ele chega, o ambiente totalmente fica diferente. Jesus, quando chega, ele traz luz para o lugar que está em treva. E Jesus foi levar luz para aquele lugar, em Gadara, um lugar que estava em treva, né? Um lugar que estava em treva para aqueles demônios ali tomando parte, tomando conta de tudo. E ali o povo não tinha sossego, você imagina, não tinha tranquilidade nenhuma de ver uma situação dessa. Mas saindo deste homem, e Jesus mandou, né? Saia deste homem, espírito imundo. Jesus mandou aqueles espíritos imundos sair dele. Porque viu que era um homem sujo, um homem nu, um homem que estava ali andando no sepulcro. E o Jesus já deu uma ordem, saia dele. Espíritos, né? Espírito imundo, saia dele. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Jesus perguntou para aquele demônio, qual o teu nome? E ele respondeu dizendo, Legião. Irmão, legião é um exército de demônio que estava ali dentro daquele homem. Era para mais de 6.000 demônios que estava ali dentro daquele homem. Era um exército de demônios que estava ali dentro, porque era uma legião de demônios. Aí ele responde, legião é o meu nome, porque somos muitos. Ele teve que confessar para Jesus quem era que estavam ali. Se era um, não, mas ele falou, não só. Poderia muito dizer, não, sou fulano, sou cicrano, né? Falasse o nome de uma entidade qualquer, um demônio qualquer, mas ele falou, nós somos muitos. Olha só quantos tinha naquele corpo, usando aquele corpo, irmãos. Infelizmente, tem muitos deixando demônios ao seu corpo, muitos usando demônios à sua mente. Por isso que você vê tanta tragédia, você vê tanta morte, você vê tanta coisa horrível que está acontecendo nesse mundo, por causa disso que a gente está lendo agora. Por causa dessa situação que nós estamos lendo agora, que tem dado legalidade para o inimigo entrar. Porque uma coisinha já faz uma tempestade. Irmãos, não pode dar, né, uma palavra negativa que ela é o suficiente de você tomar um rancor, um nojo, uma raiva, um ódio por uma pessoa. Quando alguém maltratar você, alguém falar uma palavra que você não concorda, irmão, simplesmente repreende e fala assim, não pode entrar no meu coração. Não pode entrar nenhum rancor, nenhuma raiz no meu coração. Para você não dar legalidade, nem abrir uma porta para esses demônios entrar na tua vida. Vai ser o meu irmão Antônio. Deus te abençoe, querido. Beijo no seu coração. E rogando-lhe, olha só, eles ainda pediram. Eles pediram, e rogando-lhe muito, muito, que hoje não enviasse para fora daquela província. Eles pediram, não nos tira daqui. Olha só, eles estavam num ambiente tão deles, né, que eles estavam ali tomando conta, já estavam assim, morando naquele lugar, que eles pediram, não nos tira daqui não, não nos tira daqui não. E lá em cima do monte tinha uma manada de porcos, e eles olharam e falaram assim, eles pediram para Jesus, nos coloca, né, manda a gente sair dele, né, e ir para aqueles porcos. Irmãos, olha, Jesus é muito sábio. Aí quando você lê, se você não entendeu, né, a mensagem, que você não entendeu o plano de Jesus, irmãos, se eles falaram para Jesus que eles são muitos, que eles são uma legião, Jesus sabe que era mais de 6.000. Jesus sabe, Jesus era, né, Jesus dava aula, Jesus era um mestre, né? E eles pediram, como eles disseram, a gente pediu, Jesus permitiu sim, porque Jesus sabia que ali tinha 2.000 porcos ali naquele lugar. E eles tinham muitos, então sabia que se eles entrassem naqueles porcos, eles iam deixar aqueles porcos doidos.
Eles iam enlouquecer aqueles porcos, eles estavam perto de um precipício. Desculpa, não. E aqueles porcos estavam perto de precipício. Jesus falou, pode ir. Jesus liberou, pode ir, porque eles queriam um corpo para habitar. Esses demônios, eles não ficam zanzando, não, irmãos. Eles não ficam com uma assombração, não. Eles precisam de um corpo para habitar. Eles precisam de uma casa para morar. Então, eles iam sair daquele homem. Ele não ia ficar, eles podiam sair, pronto, ficar por ali, zanzando naquela província, naqueles lugares. Podia estar ali no sepulcro. Não, nós vamos lá para o sepulcro. Não. Eles queriam um corpo para habitar, para ser a sua moradia. E ali Jesus falou, pode ir, porque sabia que aqueles porcos não iam aguentar, né, a força daqueles demônios, né, daqueles demônios imundos. Eles não iam aguentar, eles iam morrer, eles iam explodir. Foi quando Jesus permitiu, eles entraram. Quando eles entraram, os porcos enlouqueceram e eles se lançaram do abismo, né? Eles se lançaram do precipício e todos caíram no mar e morreram. 2.000 porcos morreram afogados pela força que o demônio entraram no corpo daqueles porcos. Aí você vê o que estava fazendo no corpo daquele homem. Então ninguém podia segurar. Irmão, cadeia nenhuma ia prender aquele homem, né? A corrente nenhuma ia prender aquele homem, segurar aquele homem. E quem tinha coragem de chegar perto daquele homem, como ia amansar aquele homem? Não tinha como, irmãos. Mas quando Jesus chegou, ele caiu de joelho diante de Jesus, né? Ele se prostrou ali diante de Jesus. Porque quando Jesus chega do demônio, tem que se prostrar diante do mestre, do nosso Deus, do nosso Criador, né? Que é o Filho do Deus Altíssimo. Por isso que ele falou, né? Filho do Deus Altíssimo. Ele já sabia que era o Filho que estava ali presente. Então tinha que reverenciar aquele Deus, aquele Jesus poderoso, aquele que tem toda a ordem em seu, né, na sua palavra. E essa é a ordem da palavra hoje. O inimigo vai ter que sair da tua casa, ele vai ter que sair do teu filho, da tua filha, esses que estão endemoniados, você sabe que ali tem uma opressão maligna, né? E você vai falar como Jesus falou, sai deste corpo em nome do Senhor Jesus, ou sai deste homem, ou sai dessa mulher, ou sai dessa criança em nome do Senhor Jesus. Tem que sair, porque Jesus está te dando palavra, Jesus está te dando uma ordem, uma autoridade para você expulsar esses demônios. E não vai ficar nos teus bichos, não. Não vai ficar nos teus bichos, você vai orar nos teus bichos, vai apresentar o Senhor aqui, irmãos. Eu vou te contar uma que aconteceu, né? Nós fizemos uma quinta-feira e foi assim, uma quinta-feira que nós ungimos, nós oramos, né? Foi tipo assim, um culto de libertação. Né? E não temos um culto direcionado. Quinta-feira é um culto de libertação, não. Quando Deus toca, nós fazemos um culto de libertação, né? Porque ali é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Enfim, quando foi uma benção, a gente, né? Fizemos esse culto de libertação. Quando foi de madrugada, era 3 horas da manhã, quando eu levantei para tomar banho, para ir trabalhar. O meu cachorro, né? Meu cachorro estava com uma tosse muito estranha, muito estranha. E ele parecia que estava se sufocando. Eu falei, Jesus, está diferente a tosse dele. Aí eu fui lá, chamei ele veio, mas sabe, irmão, que aquela coisa. Eu peguei, orei, botei a mão na cabecinha dele. Irmãos, ele parecia que estava com um troço ruim mesmo. Que ele começou a tremer, eu falei, pronto, ele vai morrer, né? Começou a tremer, umas coisas estranhas, e eu falei, tá repreendido, demônio. Se tu saiu de alguém daquele lugar, né, na noite de ontem, nos meus bichos não vai ficar, nele, no corpo dele não vai ficar. Repreendi, irmãos. E ali, né, ele saiu, e eu vim, né, terminar de me arrumar. Quando eu saí para trabalhar, o cachorro estava normal. Não estava nem mais com tosse, estava normal. Por quê? O inimigo, ele queria um corpo. Como eu estava repreendendo os demônios que estavam em pessoas, né? Ele, como disse assim, tu mexeu lá, como falou, que tem eu contigo, né? Aí vai lá mexer com você. Como você está coberta, aí vai nos teus bichos.
né? Então você tem que orar, tem que apresentar. Você gosta dos seus animalzinhos? Ore os seus bichinhos, unge os seus bichinhos, porque você gosta, né? Você ama. Então você não quer um mal para eles. Então passa a fazer isso, né? Em nome do Senhor Jesus. E aqui, irmãos, porque você viu aonde eles entraram? Eles entraram nos animais, né? Entraram em porcos. Ele não vai entrar no cachorro, não vai entrar no gato, não vai entrar num passarinho, ele vai entrar em alguma coisa. Ele quer um corpo para ficar. Então isso nós temos que ter muito cuidado quando repreender. Você vai orar alguém, né? Você se unja, né? Se você for ver que a pessoa né, tem esses troços ruins nele, esses espíritos imundos, você não unja, você só ora. Unja você, que é você que vai orar, você se unja, né? Já peço ao Senhor para, né, te dar cobertura espiritual, te guardar, te proteger, e ali sim. E depois você ora seus bichinhos, suas coisas também, para suas crianças, né, irmãos? Para não tocar neles. Porque criança é vulnerável, né, irmãos? Eu vou falar para você, tem uma criança de 5 anos, a criança se manifestou, criança de 5 anos, se manifestou, ela falava assim para mim, você não vai colocar a mão em mim, você não vai colocar em mim. Eu falei, pior que vou. Né? E o que está aí, né? Eu sei que não é essa criança que está falando, mas é um bicho ruim que está nessa criança, e você vai sair dela. E a criança se esperneou. Olha, foi uma situação horrível, horrível. Eu nunca vi uma criança manifestada, né? Eu vi criança cair, né? E a gente vê que a criança está sendo assim, né? Vem um bicho se apresentando, se mostrando para a criança, né? Aí a gente sabe, mas criança se manifestar com força, irmão, dizer, eu não quero oração, eu não vou sair daí é falar assim, irmãos, né? Que uma criança de 5 anos, eu não vou sair daqui, você não vai me tirar daqui. Irmãos, é assim, ele não tá brincando, não. A gente vacila, irmãos, que a gente tem que ser mais fervorosos nas nossas buscar mais, orar mais, apresentar nossas crianças, ungir nossas crianças. Senhor, nossas crianças são tuas. Senhor Deus, tem criança, tem dia que você não sabe, meu Deus, essa criança tá tão normal, de repente a criança, irmãos, perde, sabe? O controle é a hora. E aí você fala, é pirraça. Não, é hora de você colocar a mão e repreender todo o mal. Se for alguma seta, se for alguma palavra, nós repreendemos. Você repreenda em nome do Senhor Jesus. Porque você sabe que às vezes a criança é calma e de repente a criança fica agitada de uma hora para outra. Vai lá e coloca a mão e repreenda. Você é autoridade na sua casa, você é autoridade na sua família. Deus está te usando. Deus quer você é canal de bênção para Deus. E não deixa o inimigo tomar parte, não, porque ele vai criando força. Né? Poder que tem é Deus, mas ele tem força, né? Ele tem força. E eu escutei um testemunho de um pastor hoje mesmo. Esse pastor ele falando que ele tinha uma babá, e essa babá morou com eles há muito tempo. E de repente essa babá ela chegou diferente na casa deles. E começou a comer comida com querosene, sabe? Aquela coisa toda, e viu que a mulher estava cheia de demônios. Porque ela não era assim, né? Mas ela começou a frequentar outras coisas, né? E já viu, aí já deu a porta, abriu porta, né? E o inimigo, para você ver como os demônios, ele sabe que o pai dessa moça já tinha 12 anos que não via filha. E o demônio falou na boca daquela mulher, o pai dela vai aparecer hoje aqui, mas não vai vê-la. E foi o que aconteceu. O pai apareceu, não viu a moça manifestada, mas ele não reconheceu. Você vê, né? Porque o inimigo já sabia, ninguém sabia, mas o inimigo já sabia que o pai dela estava vindo. Já sabia tudo o que ia acontecer. Né? Ele não pode ver, assim, né? Ler os seus pensamentos. Mas o que está chegando, o que está por vir, ele sabe. Não foi assim com o Daniel? Quando a bênção estava para chegar com Daniel, né, veio logo o quê? Os demônios para impedir a bênção chegar. E tem que vir anjos de guerra, desde Miguel, Gabriel, né, para lutar ali com aqueles anjos malignos, para poder Daniel receber a bênção dele, sabe? Então a gente tem que estar ligado, irmão, a gente tem que estar super ligado. E aqui, olha só, e aqui você vê, Jesus ele veio do outro lado por causa de um homem, para libertar aquele homem da mão dos demônios, né, imundo, né, dos demônios imundos. E dali, o povo daquele lugar,
Não ficaram felizes por quê? Não ficaram felizes por quê? Porque eles perderam os seus porcos, né? Ficaram, né, mandando Jesus sair dali, porque eles não ficaram felizes porque perderam os animais deles e não ficaram felizes de um homem que vivia prisionado, né, sendo prisioneiro de uns demônios, legião de demônios que agora estava liberto, que aquele homem estava aos pés de Jesus. Aquele homem pediu para voltar aí com Jesus. Jesus, não, você fica com os seus e fala tudo que Deus fez por você, né? O que Deus fez pela tua vida. Você começa a, como diz, né, dar o testemunho que Deus fez por você. Quando viram aquele homem, todos ficaram surpresos, mas os donos daqueles porcos, né, aqueles fazendeiros, não ficaram satisfeitos, porque eles queriam então que aquele homem continuasse vivendo a vida que ele vivia. Mas que dinheiro, irmãos, não dá valor à vida, mas dá valor ao dinheiro. A vida daquele homem para eles não significava nada, mas aqueles porcos significavam muito. Mas para Deus, aqueles porcos não significavam nada, mas a vida daquele homem significava muito e tudo. Por isso que Jesus foi para o outro lado, enfrentou a tempestade para trazer salvação para a vida daquele homem, para a libertação da vida daquele homem. Você está vendo o amor que Jesus tem? Você está vendo a importância que nós temos na presença de Deus? Como Deus, ele é misericordioso, como o amor de Deus é infinito. Não é só por minha vida, não, pela vida dos nossos, pela vida dos seus. Deus, ele não se agrada de ver um jovem na mão dos inimigos, vendo esses jovens drogando, se prostituindo, né? Esse marido ou essa mulher quer largar tudo por causa de uma aventura. Você vê como é que... Pai seu Dani, você vê, Deus não se agrada disso. Então, Deus, ele luta constantemente, irmãos. Ele luta para poder você ficar de pé. Ele vai te dando sonho, ele vai te mandando recado para você não desista. Fica de pé, se levanta. Aí a gente, tô cansado. Aí eu tô orando e nada acontece. E começa, eu não vejo nada, parece que é pior. Parece não, Jesus está trabalhando. Né? Jesus está trabalhando ao teu favor, ele está lutando, a luta é constante, é uma luta constante. Você está aí, né, cansada, não cansa não, vai em frente, porque na nossa perseverança que vamos obter a nossa vitória, em nome do Senhor Jesus. E a vitória é o quê? A libertação para a nossa casa, a libertação para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos parentes, aqueles que nós temos orado, e pedindo ao Senhor a misericórdia de ver todo mundo no altar do Senhor, não é mesmo? E não desista, irmão, não desista de maneira alguma, continue firme, que a tua hora vai chegar. Então hoje a palavra de Deus está dizendo, falando sobre libertação. Para encerrar aqui, eu vou ler aqui o versículo 15, que disse assim, ó: e foram ter com Jesus e viram que o demoniado, o que tivera legião, assentada, vestido e perfeito junto, né, a Jesus. Aí você vê no 19, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grande coisa o Senhor fez e como teve misericórdia de ti. Olha só, Jesus falou: não, comigo você não vai não, mas você vai ficar dando teu testemunho aí, né? E aquele homem estava nos pés de Jesus, né? Perfeito, irmão. Aquele homem ali liberto, vestido, porque ele andava nu, né? Vestido ali, olha só, seu juízo numa perfeição. Então, olha só, aquele povo ficaram espantado, mas não se alegraram, porque eles tiveram prejuízo por causa de quê? Por causa de um homem. Nós perdemos 2.000 porcos, olha só. Mas olha só, para Jesus, meu filho, aquela vida daquele homem valia muito mais do que aqueles 2.000 porcos, né? Então o que Jesus faz? Ele sai daqui para ir na tua casa, vai na outra casa, o Senhor vai lá na China, o Senhor vai lá na Angola, vai lá no Japão, Jesus vai lá na Argentina, mas onde tem um que é escolhido, Jesus vai até lá para trazer salvação para aquela vida, libertação para aquela vida. Então Jesus, ele fala: eu entro na tua casa porque os teus filhos são promessa, né? Tem um propósito com a tua família. Então Jesus está guardando, Jesus está protegendo. Você não sabe quantos livramentos Jesus já deu para o teu filho.
Você não sabe, irmãos, que quantas vezes Jesus ele travou uma batalha para o inimigo não levar a vida do teu filho. Quantas vezes o Senhor não entrou, né, numa batalha porque o inimigo falou, hoje eu tiro a vida dele num acidente, numa briga, e o Senhor está ali, ó, brigando constantemente. E você fala, não estou vendo Jesus, não estou vendo Jesus trabalhar, não estou vendo Jesus fazer, Jesus está batalhando, você nem sabe, você quer ver ali, né, o momento, e Jesus já está lá atrás, ó, já trabalhando há muito tempo, e você não sabe nem quantos livramentos. Pai, Sua Maria Ana, Deus abençoe, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Vamos orar assim pela sua cunhada Jandira, tá? Tá no TI, que Deus visita a sua cunhada em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha trazer cura para a sua cunhada em nome do Senhor Jesus. Amém? Então é isso, irmão, essa palavra de libertação para essa noite. Fique firme na presença do Criador. Não esmoreça, não pare de buscar. E ore em tempo, apresente foto da sua família, apresente foto do seu filho, da sua filha, do seu esposo, que for, que está aí passando, que está uma luta travada. Irmãos, coloque debaixo do teu joelho. Quando você for orar meia-noite, coloca debaixo do seu joelho aí a foto. Senhor, olha aqui, eu estou de joelho aqui, clamando pela minha família, pedindo o seu socorro, porque o seu socorro bem presente. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. A tua palavra é valiosa. A tua palavra, Senhor, é garantia para a minha vida, é garantia para a minha família, é garantia para a minha vitória, né? Em nome do Senhor Jesus, Bárbara Santana Barbosa, seja bem-vinda, em nome de Jesus, né? Então, continue buscando, não desista. A tua família é bênção. A tua família é bênção, o Senhor deu para você cuidar. Você que está na presença de Deus, você que está chegando nessa live, o Senhor te deu para você cuidar. Então, cuida, zela por eles. Não deixa o inimigo se andar na vida deles, não. Então, essa palavra para você de libertação em nome de Jesus. Amém? Vamos pegar o copinho com água, do meu aqui, né? A foto da sua família, o seu pedido de oração. Esses pedidos de oração que chegaram agora também, vamos estar orando, né? Como essa moça que está no CTI, que o Senhor venha, né, que o Senhor venha entrar agora, nesse momento, né, com cura, que o Senhor venha reverter esse quadro em nome do Senhor Jesus. Vamos orar pelo marido da nossa irmã, Nena, que está também no hospital, já tem uns dias já, que vai precisar, está marcado para hoje um procedimento que ele precisa fazer, mas que seja hoje, que não seja cancelado esse procedimento. E junto lá com o marido da nossa irmã, tem um pastor que está internado lá também, tem missionária internada, que Deus venha visitar esses filhos dele, que o Senhor venha, né, tratar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha colocar as mãos santas e poderosas, que o Senhor venha, né, tocar nessa madrugada nos filhos dele que estão internados, que o Senhor venha fazer uma grande obra, que o Senhor venha trazer libertação, uma cura em nome do Senhor Jesus. Que essa cura chegue na vida dos filhos de Deus, na vida do pastor, que eu não sei o nome, mas chegou ao meu conhecimento que tem um pastor lá, chegou ao meu conhecimento que esse pastor está no Dom Pedro, né, tem uma missionária em Dom Pedro internada, em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai fazer uma obra, não só na vida do irmão Genival, que é o esposo da irmã Nena, mas em todos aqueles que estão ali, sabe, perto, que a bênção do Senhor venha alcançar todos ali, em nome do Senhor Jesus, né? E minha bencinha que está lá esperando autorização para poder sair daquele lugar, e eu creio em Deus, que isso tudo é uma grande obra que o Senhor está fazendo. Eu sei que tá passando por um processo que dói a alma, mas a promessa vai sair de lá, né, poderosamente e rica com as bênçãos do Senhor, porque Deus é Pai, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus soberano e eterno e poderoso Pai, Senhor Deus, apresento o meu Senhor Jesus, a vida do teu servo que ali está naquele lugar. Senhor Deus querido, que o Senhor venha bradar essa semana, Senhor Jesus. Senhor Deus, o Senhor venha mudar todo um quadro, uma situação, Espírito Santo. Deus, Tu és Deus por excelência. Senhor Deus, não há Deus maior nem menor, Senhor, como o Senhor.
Senhor Deus, Tu é o Deus único, Espírito Santo de Deus. Tu és o Deus poderoso, um Deus que tem toda autoridade na Tua palavra. Basta uma palavra, Senhor, que tudo se faz novo, Senhor. Toma esse processo nas Tuas mãos, Senhor Jesus. Toma esse juízo, ó Pai amado. Não deixa prolongar esses dias, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Senhor Deus, Tu conhece o coração do homem, Senhor. Tu conhece o pensamento, ó Pai. Senhor Deus, então nos mostra por que, ó Pai amado, está, Senhor Deus, essa demora, Espírito Santo, nos dá, Senhor, a direção, Espírito de Deus. Senhor Deus, eu apresento todos esses pedidos de oração, Pai, que chegou aqui nessa live, Pai amado. Nós apresentamos em Tuas mãos, ó Pai, que o Senhor venha ver e rever cada causa, Espírito Santo, cada pedido para cura. Senhor Deus, para um milagre, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha entrar nessa madrugada, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado, Espírito Santo de Deus, na vida de cada um desses que confiaram, de colocar o seu pedido de oração, ó Pai. Senhor Deus, eu não tenho poder, mas o Deus que eu busco, o Deus que eu prego nessas madrugadas, é o Deus que vem trazer salvação, o Deus que vem trazer a cura, o Deus que vem fazer milagre, meu Senhor. E eu creio nesse milagre de vida ser restituída, Senhor, ser abençoada, Senhor. Lares, Pai amado, ser abençoado nessa madrugada, Senhor Jesus. Família sendo, Senhor Deus amado, colocada no Teu altar, do altar da adoração, Espírito Santo de Deus. Senhor, toma os Teus filhos que estão ali naquele hospital, no Dom Pedro. Deus, que venha se cumprir as Tuas promessas na vida dos seus Genivaldo, Pai querido. Senhor Deus, que Tu venha fazer um milagre acontecer, meu Senhor Jesus, que esse procedimento seja realizado no dia de hoje, Pai. Senhor Deus, toma todos aqueles, o pastor nas Tuas mãos, Senhor, a missionária, Senhor Deus, e os irmãos que estão ali, Senhor. Deus, que saia dali também com Sua cura, Espírito Santo de Deus, que eles sintam nesse momento, Pai, nessa oração, Senhor, que eles sintam Tu tocando, Senhor Deus, em cada enfermidade, que eles sintam o Teu toque, Espírito Santo de Deus, e sentir o meu Senhor passou por aqui nessa madrugada, o meu Senhor me avaliou nesta madrugada. Alabaxuri canta, alabaxuri ebianácia, alabaxuri quebianácia. Eu sei, Deus, que tem um propósito grande, Senhor, na nossa vida, Espírito Santo de Deus, porque grande é o Senhor nas Suas promessas, grande é o Senhor nos Seus milagres, Senhor. Que milagre venha acontecer no dia de hoje, Espírito Santo, porque nós estamos entrando, Senhor Deus, e guerreando contra os inimigos da nossa alma, Senhor, contra esses demônios imundos, Espírito Santo, que quer em todo momento, Senhor, destruir famílias, Pai, destruir seus filhos, Teu Espírito Santo, mas nos dá blindagem, Senhor, nos dá força, Senhor, nos cobre do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor, com o Teu sangue carmesim, Espírito de Deus, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, apresento cada um dos meus irmãos que aqui estiveram conosco aqui nessa madrugada, Senhor Deus, que Tu venha dar a porção dobrada do Teu Espírito para cada um deles, meu Senhor, que eles saiam dessa madrugada, Senhor, já na certeza da sua vitória, na certeza da sua cura, da sua libertação, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, venha abrir porta de emprego, venha, Senhor Deus, a esse processo, Pai amado, dessa pensão, ó Pai amado, dessa aposentadoria, ó Senhor, desse auxílio, Pai, que está preso, que o Senhor venha liberar, Espírito Santo, mas que os Teus filhos não guardem, mas que venha dar o testemunho, para exaltar o Teu nome, glorificar o Teu nome, meu Senhor. Toma minha família nas Tuas mãos, meu Senhor, meus netos, Senhor Jesus. Vai guardando e protegendo a minha filha, meu Pai amado. Senhor Deus, meu genro, Espírito Santo, meus cunhados, Pai. Cada sobrinho e sobrinha, meu Senhor. As minhas irmãs, ó Pai. Toma todos eles nas Tuas santas e poderosas mãos. Senhor, meus tios, meus primos, Pai, minhas primas. Senhor, cada um nas Tuas mãos, ó Pai. Apresento de longe e de perto, Pai. Como meus irmãos em Cristo Jesus, ó Pai. Eu coloco, Senhor, também nas Tuas mãos, que o Senhor venha abençoar rica e poderosamente. Toma esse copo com água, Senhor Jesus, abençoa, que seja nosso remédio para essa madrugada, Senhor. Toma, Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, essas fotos, Senhor Deus querido, esses pedidos de oração, ó Pai. Toma, meu Senhor querido, esses currículos, Pai amado, vinha abençoar para cair nas mãos certas, Espírito Santo. E assim nós oramos, entregamos a nossa oração na certeza da nossa vitória, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Roberta, Deus te abençoe, seja bem-vinda em nome de Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe firme mesmo, fique firme, que Deus vai te abençoar. Um beijo no coração de todos, que tenham uma madrugada abençoada, e se Deus permitir, quarta-feira estaremos aqui juntos novamente, à meia-noite, louvando e glorificando o nome do nosso Deus, amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, não só reina hoje, mas para todos sempre, todos digo amém e amém. Uma boa madrugada e uma terça-feira gloriosa para cada um de vocês.
Beijo, prima Mave, no coração. Beijo, meu irmão, no teu coração.